Bem, boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho, vamos dar uma aguardada naquele que ainda está se arrumando, se organizando. E boa noite para quem já está aqui. Hoje o assunto vai ser os passos de implementação de um processo de gerenciamento de configuração. É uma complementação, é uma continuidade da última live que eu fiz, onde eu falei sobre exatamente esses pontos. Qual era a visão Colbit, qual era a visão White e como é que era essa integração. Hoje a gente vai conversar já o passo a passo disso. Vamos ver 11 passos necessários para a gente colocar um processo de gerenciamento de configuração no ar. Então vamos ver o que as pessoas vão chegando, vamos aguardar um pouquinho. Mas é isso. Então eu fiz um roteirinho para que eu possa ir acompanhando e não me perder no processo. Então eu vou olhar de vez em quando para o papel, é uma colinha, para que a gente possa seguir e as ideias tenham alguma lógica no que eu vou falar. Vamos aguardar só mais um pouco. Ok. É isso. Então tá bom. Vocês que estão chegando agora, se puderem convidar outras pessoas, se puderem compartilhar essa live, provavelmente vocês têm amigos, conhecidos que têm interesse também nesse gerenciamento de configuração, que é um processo com nível de complexidade médio. Então, às vezes a gente dá uma ou outra tropeçada e seguindo um passo a passo, muitas vezes essas tropeçadas elas são evitadas. Então, se você tem algum amigo, alguém que você queira compartilhar, por favor, eu peço que compartilhe. Isso também ajuda para que a gente tenha mais e mais pessoas seguindo as lives e dê mais... torne essa discussão mais interessante, até porque eu devo falar em torno de... A live vai demorar 1 hora, mas eu devo falar em torno de 20, 25 minutos, e depois a gente vai conversar, vamos abrir para conversas, para perguntas, e aí a gente vai vendo o bom andamento da coisa. Então, se você tem algum amigo, alguém que você queira fazer um convite, convidar, por favor, fique à vontade. Você, inclusive, nos ajuda nisso. Isso. Vamos ver aqui. Agora, tá. Eu ainda estou me perdendo um pouco nesse ambiente, mas agora eu tô ótimo, tá melhor agora. Ok. Bem, vamos esperar só mais um minutinho. Se vocês puderem, por favor, para as pessoas que já estão aqui, colocar os locais de onde vocês estão participando dessa live. Eu falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje é uma noite não tão fria, apesar de a gente estar no inverno. Aqui dentro do meu escritório eu estou com 20 graus, segundo o meu termômetro. Não está uma noite muito fria, a gente tem passado alguns dias bastante frios. Então, se vocês puderem colocar de onde vocês estão falando, para a gente ir conversando. Ok. Isso, ótimo. Então compartilhem. As pessoas compartilhando, muito bom. Obrigado pelo compartilhamento. Isso vai ser interessante para que a gente tenha uma discussão mais completa. Tá ótimo. Aí, DJ Mac Marcelo, de Minas Gerais, Marcelo de Franco, de Porto Alegre, Leonardo Vieira, de São Paulo, Tamboré. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por participar da live. Cristiane,
Perfeito. Então, para quem está entrando agora, hoje nós vamos conversar sobre os 11 passos da implementação de um processo de gerenciamento de configuração, baseado no COBIT, mas logicamente também baseado em ITIL. A gente vai conversar um pouquinho sobre um detalhamento, não vou entrar muito em detalhe, depois vocês podem até postar coisas que eu vou falando que vocês queiram que eu aprofunde mais, e aí numa próxima live a gente pode aprofundar mais. Hoje a gente vai basicamente falar os passos, eu vou detalhar uma ou outra coisa, vou comentar alguma coisa que eu acho interessante em cada um desse passo. Vou mostrar também uma bibliografia básica, tem um documento que eu acho interessante que a gente utilize. É interessante porque ele dá também algumas questões que normalmente a gente não atenta. Então eu vou mostrar aqui um documento que eu tomo como base também para minhas implementações, e eu sugiro que vocês façam o mesmo na implementação que vocês porventura venham a fazer. Rinaldo Oliveira, do Mato Grosso. Beleza. Então tá bom, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa conversa. Eu peço a todos ainda mais uma vez que compartilhem. Se tiver mais alguém que não esteja aqui, que vocês lembrem que isso aqui talvez essa pessoa tenha algum interesse, por favor, compartilhe. Então tá bom, vamos começar a conversar sobre então o assunto de hoje. Antes de mais nada, existem alguns pontos que são muito importantes que nós levamos em consideração numa implantação não só desse processo, mas qualquer processo na área de TI. Sempre lembrando que a área de TI não é uma ilha, nós não estamos numa empresa e definimos todas as normas ou definimos todas as regras na companhia. Então é muito importante, nesse caso específico, é um projeto, nós vamos fazer esses passos, eles fazem parte de um projeto, e como todo projeto tem alguns passos a serem seguidos. Se a área de TI da sua empresa tem uma metodologia sua própria e isso é aceito pela corporação, perfeito, pode tocar do jeito que você achar que você deve implementar esse projeto. Então você vai lá usar a PMI, Prince2 ou Scrum, aí é você como gestor de TI que vai fazer essa definição. Mas se a sua companhia já tem um processo definido de gestão de projetos e você principalmente tem na sua companhia um escritório de projetos, um PMO, um Project Management Office, então utilize as regras do PMO, até porque você pode também utilizar os recursos que o PMO lhe possibilita, ou seja, você pode utilizar gerente de projeto do PMO para ajudar na sua implementação e já tira um pouco da carga desse trabalho para você. Então, se na sua empresa você tem já um processo de gerenciamento de projetos definido, em andamento e maduro, por favor, utilize esse processo. Porque é um ponto a mais para você ganhar a confiança da companhia, para você ganhar o apoio da corporação, o apoio da alta direção da sua corporação. E um outro ponto também muito importante todo processo, quando você vai definir, você vai escrever muita documentação. Você vai precisar escrever documentação. E se você vai escrever documentos, siga também a padronização já definida pelo escritório da qualidade. Se você na sua corporação, na sua empresa, na sua companhia, você tem já um escritório de qualidade que já trabalha em todas as certificações, ISO 9000, 14000 e assim seja, utilize o padrão definido pelo escritório de qualidade. Até porque lá na frente, quando esse seu processo ele for auditado por esse próprio escritório, como ele teve participação nessa implementação, você já consegue com que ele trabalhe como uma parceria com você. Então, nada de você olhar documento, tem um formato de documento definido no nível COBIT do ISACA ou da ITIL. Não faça isso. Só faça isso, só assuma documentações completamente diferentes das documentações definidas pelo escritório de qualidade,
se não houver escritório de qualidade. Então são os dois pontos, antes de começar a falar qualquer coisa, que você precisa atentar. O primeiro ponto é um projeto de um nível de complexidade média, dependendo do tamanho da sua corporação, do tamanho da sua empresa, um projeto de nível elevado, com nível de risco também elevado. Então, use o seu escritório de projetos, use o PMO da sua companhia. E outra, se a sua empresa já tem uma documentação estabelecida, uma padronização estabelecida, utilize essa documentação. Assim você ganha o reconhecimento da corporação, como você utilizando os recursos já definidos e já de conhecimento de todos na corporação. Então facilita esse início. E agora vamos começar os nossos passos. Existe um passo zero. Esse passo zero é a venda desse projeto para alta direção. Vender esse projeto para alta direção é muito importante. É muito importante. Se vocês assistiram a live anterior, onde eu falei que você precisa fazer um gerenciamento de mudanças em paralelo à implementação do gerenciamento de configuração, aí a alta direção é mandatória para que ela tenha comprado esse novo projeto. Por quê? Porque, como eu falei na live anterior, você pode implementar o melhor processo de gerenciamento de configuração. O melhor, o perfeito. Você criou um CMDB perfeito, está tudo perfeito. Se durante todo esse processo a companhia não ficou coerente, ou seja, ela não comprou a ideia que ela só pode fazer agora qualquer mudança seguindo um novo parâmetro, que é o parâmetro da existência de um gerenciamento de configuração, o seu gerenciamento de configuração já começa não funcionando e o seu CMDB já começa falho, ele já não existe mais, você já vai ter que refazer esse processo. Então é com o reconhecimento da alta direção da companhia e com o aval da alta direção, ela dizendo de cima para baixo, nenhuma mudança pode ser executada sem que seja seguido a nova sequência, levando em consideração o gerenciamento de configuração. Então, para isso é muito importante, é mandatório que você venda muito bem isso para a sua corporação. E venda o quê? Você vai vender isso numa apresentação, provavelmente no kick-off do projeto. Você vai fazer uma apresentação, um PowerPoint, onde você vai dizer o que você pretende fazer, quais são os ganhos que a empresa vai ter, ou seja, quais são os objetivos que você quer alcançar e quais são os ganhos que a empresa vai ter com relação a isso. Os objetivos, eles estão definidos exatamente na documentação do COBIT. É muito parecido, os objetivos que o COBIT define como sendo objetivos genéricos das corporações, são os objetivos que normalmente toda corporação tem. Mais especificamente nesse processo, existem alguns objetivos que estão descritos porque estão bem claros isso na documentação COBIT. Então os objetivos, por exemplo, são valor dos investimentos da organização percebidos pelas partes interessadas, conformidade com as leis e os regulamentos externos. Isso é muito forte também se você tem uma regulação externa, ou se você trabalha numa empresa multinacional, onde essa empresa tem ações do mercado americano. Então, Sarbanes-Oxley é uma conformidade necessária e mandatória. Você precisa ter transparência financeira, continuidade e disponibilidade do serviço do negócio, tomada de decisão estratégica com base na informação, otimização dos custos de prestação de serviço, otimização dos custos do processo de negócio, conformidade com as políticas internas. Todos esses objetivos estão descritos lá no livro do COBIT 5. Após essa live, eu vou escrever um post no meu blog e eu vou colocar o link aqui embaixo, onde eu vou colocar todos esses objetivos. E também de onde foi tirado isso, o livro de onde foi tirado. Então não se preocupem, eu li rapidamente, mas eu vou colocar com alguns comentários no post, vai ficar mais claro e a gente dá sequência, porque efetivamente interessa, que é o andamento desse projeto.
Tudo bem, aqui você mostrou para a corporação quais são os objetivos que a gente pretende alcançar, que a empresa pode alcançar depois de implementar esse processo. Mas para isso também existem alguns benefícios. Existem benefícios financeiros, benefícios com relação à segurança da informação, benefícios com relação à operação da TI no tocante a agenciamento de configuração, a como é tocado o trabalho do dia a dia com relação aos ativos de TI, ativos de serviço. E também existem as vantagens, os benefícios relativos à compliance, como eu falei ainda agora. Então, na realidade, sim, você tem mais facilidade de, num processo de auditoria, seja de ISO 9000 ou de SOX, é mais fácil você comprovar que você está tomando conta dos ativos de TI, você está tomando conta do todo que foi investido pela companhia para que o serviço de TI seja executado. Então esse é o passo zero. O passo zero é você conseguir que a alta direção se sensibilize para a necessidade desse projeto e que ela banque para a TI, ou seja, as regras que vão ser definidas a partir de agora. Notem, não estou aqui dizendo que são regras rígidas e que a gente vai enrijecer como um todo a TI, ou seja, aí vamos tocar muito no assunto que eu também falei na live. O pessoal de desenvolvimento, ele vai ter flexibilidade para colocar de forma ágil isso? Sim, vai. A gente conversou também sobre isso. Existem formas de implementar isso. Então não é porque a gente vai dar uma rigidez maior que a gente vai engessar a corporação. Não, de forma alguma. A ideia é, todo momento que eu passar para vocês sempre é dando agilidade para esse processo. É fazer com que essa implementação COBIT ITIL seja uma implementação COBIT ITIL ágil, de forma alguma engessar ou ter normas tão rígidas que a gente não possa entregar produtos de forma ágil e rápida, para que a empresa possa ter essa agilidade. Então aqui a proposta é um agenciamento de configuração ágil, gerenciamento de configuração onde a empresa tenha agilidade para trabalhar, para fazer novas mudanças nos sistemas e assim por diante. Ok, então passo zero dito, vamos agora para o passo 1. O passo 1 seria definir papéis e responsabilidades. Aqui é a nossa boa e velha matriz RACI. Ah, uma coisa, eu esqueci. Eu falei alguma coisa em algum momento no início sobre um documento interessante que vocês podem conseguir. Existe gratuitamente, eu espero que não esteja invertido, existe gratuitamente esse documento. Ele é um documento de 88 páginas. Ele é um documento do ISACA, tá? Então ele é o Configuration Management Using COBIT 5. Então aqui vocês têm um guideline, não aqui não diz como fazer, ele diz o que fazer, mais uma vez. Como toda documentação COBIT, toda documentação ITIL, não precisa se preocupar, eu vou colocar o link dessa documentação aqui na seção de comentários, então não precisa se preocupar com isso. E também vai estar lá no post no blog, que eu devo liberar lá pela quinta-feira. Então aqui ele não diz exatamente o que fazer, ele não lhe dá um template, ele não diz como você vai fazer isso, mas ele diz o que você precisa fazer. E também ele olha de uma forma bastante genérica para uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, uma grande corporação. E é a mesma coisa que a gente vai conversar aqui. Basicamente como gerir esse projeto, como fazer com que isso chegue a um bom termo, que você tenha uma boa implementação com boa receptividade de toda a corporação. Ok, então voltando. Então definir papéis e responsabilidades. Esse vai ser o seu passo 1. E aqui o que é que você vai fazer? Aqui você vai dizer exatamente isso. A sua matriz RACI, aquela matriz onde você diz quem participa, quem deve ser apenas informado. Ou seja, você vai definir cada posição na sua corporação e qual é o papel para esse projeto, para essa implementação do seu processo. Qual é o papel que essa figura, que esse elemento da corporação vai desempenhar no seu processo. Então aqui você vai pegar tudo. Isso tem lá no livro do COBIT, ele tem a planilha inteira, ela tem todas as posições possíveis, porque isso vem desde o CEO, o CFO, o CIO e assim por diante. Todo o C-Level e toda a parte operacional da corporação, passando por absolutamente todo mundo que está envolvido como usuário, como stakeholder da TI.
Então é muito importante. É muito importante que isso seja definido, porque durante todo esse processo, todas as pessoas na empresa serão envolvidas. E toda vez que você tiver algum empecilho, o seu CEO, ele vai ser o cara que vai tirar essa pedra do meio do caminho. Ele, já que bancou o início do projeto, e ele logicamente tem interesse, porque você disse para ele todos os objetivos que seriam alcançados e todos os benefícios que a empresa teria, então ele é o cara mais interessado, já que ele colocou a chancela dele para esse projeto. Então, desde o CEO até a parte mais operacional da TI, você tem que definir quais são os papéis. Isso você vai encontrar lá no livro do COBIT 5, lá no Implementing, tem lá isso, e eu vou também colocar no blog para você ver onde é que você vai encontrar essa matriz RACI. O segundo passo é determinar o uso e limite do CMS. O que é CMS? Configuration Management System. Limite. Por quê? Tudo depende do tamanho da sua corporação. Tudo depende onde você tem repositórios de informação. Quem talvez não tenha visto a primeira live, talvez estranhe os comentários, os termos que eu vou usar. Mas, por exemplo, item de configuração, que nada mais é o hardware, as pessoas, configurações, são lá, veja lá a primeira live que você vai entender isso. Então, na realidade, esses limites é o que vai dizer exatamente para você até onde você vai chegar nesse seu CMS. Então vamos lá, a configuração sempre lembra ativo de TI. Então tem empresa que algumas coisas vão ser levadas em considerações, outras empresas não. Por exemplo, em termos de ativo, quem hoje colocaria uma plaquinha num simples teclado? Ninguém coloca isso. Então, na sua empresa, se você não coloca, se isso não é importante, se não é definitivo para você, você não coloca isso. Mas existe uma situação que pode ser que na sua empresa você passe por isso. A sua empresa, você é uma multinacional e você tem expatriados dentro dessa corporação. E, por exemplo, os expatriados eles utilizam um teclado específico para a língua dele. Você não vai colocar isso no seu gerenciamento de configuração? E se você tiver um problema nesse teclado, isso é determinante para o processo? Você pode ter um cara que, normalmente os expatriados, são diretores, são consultores, são pessoas que vêm de fora para ajudar que as empresas locais elas consigam tocar o seu negócio. Então você vai correr o risco de deixar um expatriado sem trabalhar porque você não tinha previsto que aquilo tinha um certo grau de risco e você nem tem de backup esse teclado, especificamente o teclado da língua. Então, talvez seja importante você avaliar isso caso a caso. Se a sua empresa não tem nenhuma especificidade, ok. Então aí é que você vai definir o limite até onde você vai atender. Que tipo de equipamento você vai atender? Um telefone entra ou não entra? Eu posso ou não levar em consideração isso? Eu tenho uma empresa terceirizada que tem os equipamentos todos fora, remotos, e eu não quero entrar em consideração isso. Eu, quando tenho um problema com relação a um link, por exemplo, isso é problema do terceiro, eu não vou levar em consideração isso. É razoável isso? Você vai definir. É como a gente sempre diz, isso não é uma receita de bolo. Aqui você não vai encontrar nada muito rígido. Vai depender da sua empresa, vai depender de como você gerencia a sua área. Então, é muito importante definir os limites do seu CMS. Então, vamos lá para o próximo passo. O próximo passo é determinar os tipos de registro que serão armazenados. Então, é isso aí. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu servidor. O que é que eu vou guardar com relação aos servidores? Eu vou guardar memória, eu vou guardar sistema operacional, a versão do sistema operacional, eu vou guardar quanto de disco, se ele tem disco interno, se ele usa um disk array, e assim por diante. Então, que tipo de registros você vai guardar dentro do seu CMS? Dentro do seu CMDB. O que é que você vai guardar lá dentro? Você vai olhar todos os equipamentos que você tem e você vai ver o que é importante você guardar. Aquilo que é real, você coloca. Aquilo que não é real para você, você não coloca. Então aí, lembrando, faz um pouco parte do item anterior. Tá? É o limite do seu CMS. Isso vai lhe dizer quão mais complexo ou não vai ser gerenciar essa sua configuração. Então alguma coisa pode ser que não seja mandatório, não seja interessante você ter isso guardado. Defina muito bem claramente
quais são os tipos de registro que você vai guardar. Então isso é importante, isso vai definir a complexidade do seu dia a dia, a complexidade da manutenção do seu CMDB. O próximo passo é identificar repositórios de ativos existentes. O que é isso? Normalmente, se você tem uma empresa pequena, ou você não tem nada em cloud, ou não tem um terceiro trabalhando, você não tem um outsourcing, provavelmente você tem tudo em casa. Então, provavelmente você tem um repositório único. Mas pode ser também que, mesmo estando em casa, você seja uma empresa bastante grande e você tenha formas de trabalhar diferentes. Então, essas formas de trabalhar são, por exemplo, você pode, digamos, ter uma base de dados que guarda todos os seus servidores. Pode ter uma base de dados que guarda o que está fora, o que está no cloud. Ou você pode pegar direto o que está no cloud. Então, isso você vai realmente definir quais repositórios você vai trabalhar. Você pode trabalhar com o CMDB centralizado de uma forma única, porque você não é grande o suficiente ou porque você resolveu, mesmo tendo repositórios externos, você capta a informação e centraliza no seu CMDB. Ou você pode trabalhar o que se chama hoje de forma federada. Você olha o seu CMDB aqui, o seu repositório de informações, mas você também olha o repositório de informações que está numa Amazon, numa DigitalOcean, ou uma IBM, ou qualquer outro prestador de serviço, qualquer outro fornecedor de outsourcing para você. Então você precisa definir muito claramente quais são os repositórios que você vai trabalhar, onde você vai pegar os dados onde estão definidos os seus itens de configuração e de que forma você vai trabalhar isso. Se você vai trabalhar pegando os dados e centralizando, ou se você vai trabalhar pegando o dado diretamente de onde está armazenada essa informação. Isso é muito importante, porque isso vai definir a complexidade da automação da descoberta das suas configurações e, consequentemente, também a manutenção e a checagem para ver se o que está na vida real é o que está aqui na sua documentação, o que está aqui no seu software, que está lhe dizendo que a sua configuração está lá na sua área, está lá nos departamentos. O próximo passo é identificar as ferramentas que suportarão esse processo. Hoje, há inúmeras ferramentas que podem ajudar. Inúmeras. Há ferramentas open source de graça, open source muito boas, open source interessantes para que você utilize, e há ferramentas perfeitas e maravilhosas pagas. Tudo vai depender de quão bem você vendeu esse seu processo, essa necessidade para a sua companhia, para a sua alta direção. Mas nos dias de hoje, você conseguir que a alta direção lhe dê dinheiro suficiente para você ter software e hardware que você precisa, é raro. Pode ser que você seja um daqueles sortudos e afortunados. Eu já falei anteriormente e falo isso em alguns vídeos, eu já tive sorte de trabalhar em corporações com um orçamento maravilhoso, mas também já tive o desprazer de trabalhar sem nenhum orçamento. Então, essa dualidade, ela acontece, eu acredito, para todo mundo. Então, é muito importante que você veja quais ferramentas você pode utilizar. Se você acha que o sonho é ter uma ferramenta, um Tivoli, e o que seja, tente vender isso para a sua corporação. Mas, se você tiver a necessidade de implementar o seu processo, não é por essa falta de ferramenta que você não vai implementar. Aí eu lhe digo, existem boas ferramentas open source. Se você acompanha meu trabalho, você sabe que o iTop da Commodore, para mim, é a minha predileta. É a melhor? Não, não é a melhor. É a que eu me adapto melhor, é a que eu acho que tem uma flexibilidade muito grande, entrega para os processos ao qual ela se propõe trabalhar, ela entrega muito bem, mas existem inúmeras outras soluções. Foi como eu falei, existe um processo da Pink Elephant, que é uma consultoria que define muita coisa no mundo ITIL. Ela tem um processo de certificação de ferramentas chamado Pink Verify. Eu vou colocar novamente o link aqui, vou colocar também no post do blog. Tem inúmeras ferramentas. A única coisa que você vai ter que ter elenque quais são as suas necessidades, já que você já viu
você já definiu os boundaries, você definiu os limites que você vai trabalhar com o seu CMS, então você já sabe mais ou menos o que você vai precisar. É importante também que você lembre que esse é um processo que ele ajuda todos os outros processos. Então, veja quais são os outros processos que você vai trabalhar, porque a escolha da ferramenta, por causa do CMDB, ela pode impactar no resto, ser determinante para os demais processos que você tem no seu dia a dia. Então, que seja interessante que você escolha uma excelente solução CMDB, mas não escolha que ela tem que ser forte também nos demais processos. Seja ela uma solução open source ou seja ela uma solução paga e comercial. O próximo passo é definir a classificação e nomenclatura dos itens de configuração. Ah, isso é besteira. Para algumas pessoas pode parecer besteira, mas isso pode ser a velocidade de ação do seu primeiro nível de suporte, por exemplo. Como é que é isso? Vamos lá, o que é a classificação? Você vai ter que ver todos os itens de configuração que você vai trabalhar. Servidores, disk arrays, routers, switches e assim por diante. Então você vai ver todos os equipamentos, tudo que você vai precisar trabalhar. Vai definir o registro, vai definir tudo. Perfeito. Como você vai reconhecer isso dentro da sua ferramenta? Dentro da sua ferramenta é interessante que você defina a nomenclatura. Essa nomenclatura ela pode ser inteligente, ela pode ser uma ferramenta adicional para que seu time de suporte, quando bater o olho nesse item de configuração, quando estiver sendo aberto um issue ou um problema, alguma coisa, você saiba, esse nível 1 de suporte, ele saiba, por exemplo, em que local está esse dispositivo. Ele pode também, se você acrescentar, e eu já vi uma classificação assim, ela funciona muito bem, é você colocar o nível de atendimento necessário para aquela ferramenta, para aquele dispositivo, para aquele item de configuração. Então você pode, por exemplo, um servidor que está em São Paulo e está num centro de distribuição e ele é atendido, esse servidor ele só pode ser atendido pelo nível de complexidade, só pode ser atendido pelo nível 3 de suporte da sua corporação. Então poderia ser, por exemplo, um SRV, SP de São Paulo, CD de centro de distribuição e L3 do nível 3 que atende. Quando o L1, ou seja, o seu suporte nível 1, bater o olho nesse identificador, na hora ele já sabe que não adianta nem ele seguir o script de atendimento de nível 1, ele já passa direto, ele já pede, já fala com o cliente, já diz, eu vou precisar escalar esse chamado, então você aguarda um momentinho, já entra em contato. Ele desliga e na hora ele já escala já para nível 3 e aí a coisa flui que é uma beleza. Então, às vezes, é interessante. Não estou dizendo que é obrigatório, isso também é uma sugestão. Mais uma vez, nada do que eu falo é mandatório. São sugestões, são coisas que eu já passei na minha vida, são coisas que eu já vi funcionar e funciona. Então, atende para essa nomenclatura, defina muito bem como é essa nomenclatura, como você vai chamar cada item de configuração da sua instalação. Você vai ver que você vai ter ganhos lá na frente. Então, o próximo passo é definir a estrutura do CMS. Então agora você já tem os limites que você vai atender, você já tem quais são os itens de configuração efetivamente que vão entrar no seu CMDB, você já definiu a ferramenta, consequentemente você já sabe as limitações da ferramenta, porque pode acontecer isso, você definiu uma ferramenta que estava dentro do seu orçamento, e lá quando você foi fazer o seu workshop, a sua validação dessa ferramenta, porque isso toma tempo e isso também é um risco danado. Se você não fizer muito bem feito, lá na frente você vai descobrir que essa ferramenta era linda, maravilhosa, o vendedor vendeu que foi muito bem, mas ela não atende 100% e aí você vai ter que rever o seu processo, você vai ter um retrabalho e aí você pode vir a ter problema na sua implementação e atrasar um projeto que já é um projeto que tem um nível de criticidade alto. Então aqui você já tem reunida todas as informações e aqui você vai realmente definir como vai ser o seu CMS, como vai ser o seu gerenciador de configurações, como vai ser esse sistema, como essa coisa vai funcionar. E aí você está pronto para fazer uma coisa, que é escrever a política.
você já tem todas as definições, você já tem como é a interação desse seu processo com os outros processos, você já tem qual é a ferramenta que será utilizada, você já tem como é a nomenclatura dos seus itens de configuração, você já sabe quais são os itens de configuração que fazem parte do escopo, você já sabe quais são as informações de cada item de configuração que você tem que colocar dentro da sua ferramenta. Beleza, então o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai escrever um documento que é importante para esse processo, porque é a linha mestra, é a linha guia para que você faça isso no seu dia a dia. E aqui é a sua política. Então você vai agora, que você já tem todas as informações, você vai escrever essa sua política. E aí você vai definir tudo. Você vai descrever muito claramente papéis, quais são as responsabilidades, quais são os envolvimentos entre o seu processo e os demais processos, enfim, tudo que você levantou desde que a gente começou no passo 1 até aqui, você vai colocar na política. E esse é o documento que efetivamente você vai botar o seu processo para andar. Bem, agora vem um processo que é um processo lento, mas ele pode ser feito, isso lá no seu plano de projeto, você vai poder colocar isso em paralelo. Mas é a padronização desse seu processo. Esse é um passo muito importante. Então, agora que você já tem a política, você já pode colocar esse seu processo no ar. Então aqui você já vai começar a colocar. Então você já vai fazer as suas autodescobertas de configuração, você vai definir os seus scripts de configuração, você vai fazer tudo que você precisa, já que você já tem a política. Então você tem a política, você sabe exatamente o que você precisa descobrir, que características você precisa pegar. Então agora você vai passar um tempo fazendo exatamente isso. Você vai colocar essa política no ar. O seu gerenciamento de configuração já vai começar a entrar no ar. Você vai começar a popular o seu CMDB e vai avaliar também o que é de errado estava nessa política. Então, se alguma outra coisa você vai rever agora nesse momento. Mas, em paralelo a isso, você vai ter novos procedimentos. Então, a padronização o que é? É como qualquer outro processo. Você vai definir os seus procedimentos operacionais padrão. Você vai definir quais são os indicadores para que você saiba se os processos que você está rodando, se todos os procedimentos que fazem com que o seu processo rode, se esses indicadores estão sendo atingidos, aqui você vai definir isso. E também você vai definir quais são as suas metas. Isso é uma coisa que faz parte da sua implementação, mas ela pode rolar em paralelo. Até porque você já vai aqui, você vai implementando e descobrindo qual é o novo procedimento. Então você vai fazer a padronização disso. Ok, então eu tenho o meu processo rodando e já tenho minha padronização em andamento. Bem, qual é o último passo para isso? O último passo é estabelecer um processo de melhoria. Melhoria contínua sempre. Aqui você já precisa pensar nisso. Porque aqui você já vai ter situações como: pensamos lá atrás que a gente não precisava colocar um determinado item de configuração. Aí você fez o primeiro teste, submeteu isso para um cliente que foi fazer um chamado, ou então você simulou isso, e você viu que você efetivamente precisava disso. Então aqui você já faz o seu processo de melhoria, porque ele é o processo que vai fazer com que tudo isso não seja perdido nunca e sempre seja melhorado. É um PDCA como qualquer outro. É um ciclo PDCA onde você tem o planejamento, a execução, o check e a ação sobre isso. Então o seu processo roda dentro desse ciclo e ele precisa que seja definido como é feito esse processo de melhoria. Isso é fundamental e é base do COBIT-5. COBIT-5 é o tempo todo um ciclo PDCA. Então é importante que você defina isso. Então, pessoal, isso é basicamente o que é a sua implementação do seu processo de gerenciamento de configuração, a implementação do seu CMS, a implementação do seu CMDB. Esse passo a passo, como eu falei, eu vou postar lá no blog. Então vou fazer um post com esses detalhes e com algumas informações que eu conversei aqui, que eu falei aqui. E espero que atenda, espero que ajude. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no espaço de comentários.
E é o que eu tinha de conteúdo para passar hoje. Desculpe se eu falei muito rápido, desculpe se eu me estendi em algumas coisas, desculpe se eu esqueci alguma coisa, isso depois a gente pode conversar, vocês podem ter as dúvidas e pode ir colocando. A gente tem mais 20 minutos de live e agora eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma questão, alguma pergunta, se vocês postaram alguma pergunta. Então, por favor, fiquem à vontade para postar, caso não tenham postado, e eu já vou tentar responder as que já foram colocadas, caso já tenha alguma. Então tá, vamos ver se tem alguma coisa. Beleza, Jonatas. Jonatas, eu sou de Ponta Grossa. Beleza, você é de Curitiba. E tá, o Jonatas Abrantes está colocando aqui que ele é de Curitiba. Legal, né? Você está passando aí pelo mesmo clima que a gente aqui de Ponta Grossa, que basicamente é o mesmo, né? Tá, o Nilton Queiroz de Barreira, Bahia. Beleza. Tá. Bem, não tem nenhum questionamento, pelo menos que eu tenha perdido aqui na ferramenta. Ou seja, não tem nenhuma questão. Não há problema, se eu vou... Essa live, logicamente, ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponibilizada. Depois eu também vou colocar em outros meios além do Facebook. Fique à vontade para colocar qualquer questionamento, qualquer pergunta na área de comentários. Vocês sabem, eu tenho outras formas de comunicação e vocês podem utilizar isso de alguma forma. Bem, na realidade, sim, como não teve nenhum questionamento com relação a isso, o Jonatas aqui está perguntando como está o mercado de TI em Ponta Grossa. Jonatas, depende muito do que é a sua área. Eu sei que você trabalha com parte de infra. Toda a parte de infra nas empresas, com muito poucas exceções, até onde sabe, por exemplo, gerente de TI, só existem, eu acho que 3 empresas em Ponta Grossa que tem gerente de TI. É a Makita, a DAF e a Continental. Só que eu não sei se a Continental, se ele ainda está aqui. Então, assim, para gerente de TI é um mercado super reduzido. Então, não recomendo. Para suporte técnico, existem bastante posições, porque as empresas grandes elas terceirizam, mas elas utilizam mão de obra local. Então existe mão de obra, busca por mão de obra. Desenvolvimento, poucas empresas fazem desenvolvimento, mas existem, quase todas as grandes empresas utilizam ERP, ou Microsiga, ou SAP, Oracle, eu acho que poucas empresas utilizam, eu acho que 1 ou 2 empresas utilizam aqui. Então, na verdade, desenvolvimento você vai ter alguma coisa relativo a ERP. Resumindo, existe um mercado, mas ele não é tão forte quanto Curitiba. Então, você é de Curitiba, eu não vejo... eu acho que sai perdendo quem está no mercado de Curitiba e vem para Ponta Grossa. Tá, Leonardo Vieira de Souza, você poderia falar um pouco sobre metodologias ágeis? Tá. Eu tenho um blog antigo, de muitos anos atrás, que é exatamente, eu até mandei hoje pro Jonatas isso, a gente estava batendo papo hoje pelo Messenger, e eu mandei esse blog. Esse blog é um blog que eu tenho bastante orgulho dele, é um blog bem velhinho, ele segue uma filosofia bem antiga, antiquada de formatação, mas ele tem muita informação que mesmo hoje ainda é bastante interessante para metodologias ágeis. Eu particularmente sou partidário de Scrum para gerenciamento de projetos, principalmente de desenvolvimento ou de manutenção de software. É uma metodologia que atende perfeitamente. Para quem não conhece, na realidade é uma metodologia que é baseada em autogestão, ou seja, não existe um gerente, não existe um chefe que vai dizer o que você vai ter que fazer. Existe uma pessoa que é o dono do produto, e esse dono do produto ele vai lhe dizer o que ele precisa, vão ser definido o que chama um backlog, e ali você vai escrevendo histórias. Não é, aí é um pouco, depende da implementação, mas não é uma metodologia que olha muito documentação, mas não é que não olhe documentação. Isso é uma visão muito antiquada e anterior. Existe documentação, só que é uma documentação ágil. Então ela é dessa forma. Não existe um gerente de projeto,
Mas existe uma figura que chama Scrum Master, então ele vai, de certa forma, tirando também essas pedras que vão aparecendo. E tem reuniões diárias, uma reunião que é super rápida, onde você vê o que você fez no dia anterior, diz o que você vai fazer, e aí se tem algum problema que o Scrum Master pode lhe ajudar. Isso é Scrum. Agora, para o desenvolvimento, existem metodologias ágeis, existem coisas voltadas para Extreme Programming, existem coisas que dão suporte para Scrum no tocante à gestão de desenvolvimento. Então ali você vai ter trabalhar compartilhando o teclado, que é o pair programming, você vai ter o continuous delivery, você vai ter algumas coisas que hoje são muito utilizadas. Você vai ter TDD, que é a parte de teste, onde você escreve os testes primeiro e depois você faz o seu desenvolvimento. Tem algumas coisas que são bastante complicadas, porque elas vão de frente, dão de frente com um monte de coisas que nós temos já enraigadas na gente, que nós aprendemos nas nossas faculdades, no nosso dia a dia, e algumas coisas que a gente tem que ver. Bem, quando isso nasceu, ninguém sabia se isso ia dar certo. Hoje, todo mundo sabe que isso dá certo. Todo mundo sabe que Scrum ele não é mais simplesmente para uma gerência de projeto de software, para uma equipe pequena. Ela pode ser usada de forma corporativa, ela pode ser feita... Existem hoje metodologias da mesma forma Scrum, só que são feitas de uma forma enterprise. Agora, Scrum ela é uma forma de visualização, só que hoje existe também uma visão de Kanban. O Kanban é uma coisa que vem lá, é um processo que vem lá do Lean Manufacturing, onde você tem uma forma de melhorar o seu processo no dia a dia. Então você coloca para rodar o teu processo, é uma sequência, é uma linha de produção, você vai ver o teu processo como uma linha de produção e você vai vendo no dia a dia onde você pode fazer melhoramentos. Então você vai melhorando. Então, algumas pessoas, e eu me incluo um pouco nisso, acham que o sequenciamento do Kanban ele é melhor que o Scrum. Porque o Scrum, uma hora ou outra, você vai ficar meio que parado esperando alguma coisa acontecer. Coisa que com o Kanban você não vai ter. O Kanban é uma forma de sequencial, uma forma sequenciada, é uma forma que você vai melhorando o seu processo paulatinamente no seu dia a dia. E eu particularmente tenho um mentor com relação a isso, não um mentor de contato direto, mas eu vejo todas as documentações e todos os vídeos. E foi o cara que me introduziu no Scrum, que é o Rodrigo Yoshima. Eu já falei isso em vídeos meus. Rodrigo Yoshima é um cara que... Ele é um cara de opiniões fortes, é um cara de opiniões bastante rígidas e ele arranja uma briga aqui ou ali, mas eu te digo, siga o Rodrigo Yoshima, faça algumas adaptações, mas o Rodrigo Yoshima é uma boa saída para isso. Então, basicamente, as metodologias que eu conheço e que eu utilizo, existem outras como Crystal, existem inúmeras outras metodologias ágeis que surgiram no mesmo momento do Scrum e podem ser utilizadas também. Eu não estou dizendo que o Scrum é a única, nem que é essa que deve ser utilizada, muito menos que o Kanban é a melhor forma, não. Eu estou dizendo assim, são as duas que eu utilizo, são as duas que eu já vi funcionar e que eu recomendo porque conheço. Crystal eu nunca utilizei e outras ferramentas também eu nunca utilizei, mas existem. Eu vou colocar um link, tem um levantamento exatamente quais são as metodologias ágeis mais utilizadas no mundo. Eu vou colocar o link desse estudo e aí vocês vão ver outras metodologias e vão ver como elas são utilizadas amplamente nas outras corporações. Então, basicamente isso. Se você tiver mais dúvida com relação a isso, se não foi claro, ou se você não concorda, por favor, deixa aqui no comentário que aí eu vou conversando com você ou também pelas outras formas que você pode me achar. Tá. Tá. Então o Jonathan está perguntando, como eu disse, a gente estava conversando mais cedo. Aí, André, André, como nós conversamos mais cedo, no caminho que eu quero seguir, você acha melhor eu ir em frente do ITOs ou Scrum Foundation? Jonathan, você vai ter que ir com tudo.
Não tem, infelizmente, não tem vai com isso ou vai com aquilo. Você é de infra. Você vai ter que conhecer ITIL. Você vai ter que saber os processos de gerenciamento de serviço. Isso não tem jeito. Então, faça as suas certificações ITIL, conheça, implemente. Agora, o Scrum é importante. Foi como eu coloquei isso para você. O Scrum hoje é importante. Por favor, eu não quero que ninguém me detone nos comentários. Sejam delicados nos comentários. Mas hoje é inaceitável um cara de infra não olhar como é um desenvolvedor, como é o dia a dia do desenvolvedor. E é inaceitável que o desenvolvedor ache que o cara de infra é teu inimigo porque ele quer te fazer esperar 7 dias para colocar uma build no ar. É inaceitável. Para isso, hoje, existe uma filosofia que chama DevOps, que é a parte de developers e de operators, ou seja, a parte de infra, a parte dos sysadmins da sua companhia, hoje, eles já têm essa visão, ou pelo menos já estão começando a ter. E é como eu disse durante toda a nossa conversa, nós gestores de TI, temos como papel fazer com que isso flua. Não adianta a gente ver briga entre os desenvolvedores e os sysadmins. Isso é inaceitável nos dias de hoje. O mundo ágil, ele já está aí. Então, vá com o Scrum também. Faça uma formação Scrum. E se aprofunde mais no DevOps. DevOps é aquilo, é uma filosofia, não é uma posição, não é um cargo, não é uma metodologia. DevOps é simplesmente convivência. É a convivência do seu desenvolvedor com o seu sysadmin, com o pessoal de operação. Então isso hoje é inaceitável. Ninguém mais discute se o meu processo ITIL tem que se adequar a isso. Eu não vou ter como chegar para um desenvolvedor e dizer, meu amigo, vamos esperar a próxima reunião do comitê para aprovar essa sua mudança. E aí a empresa fica esperando durante uma semana uma melhoria que ela pode vender mais ou pode ganhar mais clientes. É impossível isso. E hoje, todos os sysadmins, toda a parte de operação da companhia de TI, toda a parte de operação de TI, me perdoe, já está sensibilizada para isso. Então, infelizmente, não posso dizer vá para ITIL ou vá para Scrum. Vá para tudo e estude tudo. E faça com que isso seja um processo que seja bom para todos, que não tenha brigas, que não tenha rusgas. Nós todos temos que fazer processos que sejam processos que rodem perfeitamente, porque todos nós precisamos trabalhar pelo bem da companhia, que é efetivamente quem paga as suas contas. Então, vamos em frente e é isso. Olhe o ITIL, continue olhando o ITIL com flexibilidade. E olhe Scrum com a flexibilidade também alguma rigidez que tem. Os sysadmins também não podem simplesmente abrir a guarda e dizer, ok, você pode fazer o que você quiser. Não, não é isso, não estou dizendo isso. Então é isso, meu amigo. Jonatas, siga em frente em tudo. E vamos conversando. Quais os mercados, Roseli de Souza, quais os mercados estão mais aquecidos para a TI? Quando um profissional de infraestrutura resolver ser consultor? Os mercados que estão mais aquecidos, aí você tem que ver regiões. Se você está numa grande cidade, a parte de operação hoje ela está aquecida, principalmente porque hoje há muita integração. Você tem integrações hoje, você hoje tem infraestrutura híbrida. São 9h54, eu não sei se vão me cortar com 1 hora. Se me cortarem, me perdoem. Da próxima vez a gente faz melhor. Mas, então, com essa parte de infraestrutura híbrida, onde eu tenho uma parte da minha informação está dentro da minha corporação e outra parte está numa Amazon ou está numa qualquer outro provedor de serviços externos, hoje a parte de administração disso, olhando o DevOps, hoje está muito forte. Então, hoje é muito forte a parte de infraestrutura. Mas desenvolvimento sempre tem mercado. Isso não adianta. Se você olhar hoje, faça uma busca. Quantas startups estão procurando um full stack developer? Aquele cara que é front-end e back-end. Ou aquele cara que sabe fazer tudo. O cara que é o cara que vai pagar um bom salário para você, mas ele também quer que você faça de tudo. Então,
tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de infra está muito forte. E em tempos, isso eu falei já em outros vídeos meus, em tempos de internet das coisas, o IoT, o internet das coisas hoje vai puxar toda a parte de segurança para frente. Então, se você hoje quer fazer as suas certificações ISO 27 e assim por diante, se você quer se atualizar, se você quer se manter atualizado nesse mercado e quer pegar um filão, preste atenção na internet das coisas. IoT é uma área que vai demandar muito recurso de gestão de segurança. Então também isso está muito forte hoje. E para consultor, quando um profissional de infraestrutura resolve ser consultor, se você hoje já tiver conhecimento de DevOps, hoje você tem um mercadaço como consultor. Hoje você vai ter um mercadaço, porque hoje muitas empresas estão procurando consultores de DevOps, pessoas que vão implementar essas coisas. E também consultores de tudo que você imaginar, porque na verdade essa visão DevOps nada mais é do que fazer com que o ambiente de desenvolvimento ágil interaja com isso. Então, em que momento você vai fazer essa migração? Vai depender quanto de experiência você tem. Um consultor, o que você espera de um consultor? De um consultor você espera que ele chegue e ele lhe diga, você vai fazer passo 1, passo 2, passo 3 e você vai conseguir lá, o resultado final é esse. Então, a resposta tem que estar na ponta da língua. Hoje, ninguém tem grana para pagar um consultor que venha com lenga-lenga ou que venha só com teoria ou com leia esse livro. Não. O consultor tem que entrar com a resposta pronta. Ele tem que vir com um plano de ação que tenha efetividade, que ele consiga lá no final entregar o que ele prometeu. Espero ter atendido, Roseli. Mas também, se você tiver mais alguma dúvida ou não concordou, coloque no comentários que aí a gente vai conversando. Tá, então vamos lá. Cristiane Fernando Radek. Oi, Cris, tudo bem? André acha que a metodologia Scrum seria viável no funcionalismo público, mesmo sendo militar? Tá, então aí é o Fernando, né, na realidade, que deve estar fazendo a pergunta. Fala, Fernando. Cara, sim, não é porque a gente está no mundo privado que isso funciona e não funciona no funcionalismo público, até porque se você der uma pesquisada hoje, com a transparência, hoje muitos portais de prefeitura, de governadores e até mesmo no funcionalismo público federal, você vai achar muita documentação de tudo. E muita gente usa Scrum. Por quê? Porque é ágil. Porque hoje o desenvolvedor quer isso. O desenvolvedor não quer mais lentidão. Então isso vai empurrando. A gente de TI vai empurrando isso. E aí os gestores também têm que se adequar. Nós, gestores, precisamos nos adequar. Não adianta a gente continuar fazendo a coisa como a coisa era há muito tempo atrás. 9h59. Se cortar, me perdoe. Muito obrigado a todos por terem vindo até aqui, mas aí eu vou continuar respondendo. Se continuar a live, perfeito. Se não, muito obrigado. Coloquem nos comentários, compartilhem também a live depois que ela estiver gravada. E obrigado por estarem aqui. Então, continuando, Fernando. Sim, eu acho que Scrum é viável e é você que vai fazer isso. Você que vai empurrar isso, fazer isso acontecer. E aí, logicamente, como toda definição de cima para baixo, pega o teu capitão, o teu coronel, ou seja lá quem é o teu superior que você tenha mais acesso, e de cima para baixo ele vai ajudar. Vende para ele quais são os ganhos, vende para ele quais são os benefícios e ele vai ajudar, ele vai bancar isso para você. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Tá. Bem, não tem mais nenhuma questão. Então, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado àqueles que estão entrando. Fábio Jodas, valeu, Fábio. Obrigado por você ter entrado agora. Obrigado a todos que participaram. Espero que isso tenha sido interessante para todos. A live vai estar gravada. As próximas lives a gente vai continuar fazendo na terça-feira. Existe um estudo para fazer no domingo, mas eu ainda estou em dúvida. Talvez eu faça uma experiência, mas toda terça-feira a gente vai ter as lives aqui. Obrigado a todos, espero que tenham gostado, acompanhem meu trabalho,
Compartilhem essa live, compartilhem todas as informações que eu tenho disponibilizado. Obrigado a todos, até a próxima live. Tchau!